Nossa, dona Meral, sabe o que eu lembrei agora? Hã? Sabe o que eu lembrei agora? O quê? Ah, é. Do trabalho do Lucas, sabe aquele de uma entrevista? Ai, o Lucas, meu Deus, que saudade desse homem. Ó, Deus o tenha. Amém. O que era mais tá falando? Ah, é verdade. A gente veio aqui entrevistar, sabe a dona Olga? Dona Olga, ô mulher boa, viu? Essa aí tem história pra contar. Muito bom. Nossa, e tem mesmo, viu, irmã? Porque a gente veio aqui, eu vim com a Gabi. Lembra da Gabi? Ai, que saudade dela, não vejo mais dela. Onde que ela anda? Sumiu, perdi contato, acredita? Isso aí já fiquei, é homem. Isso aí que ela corre. Na minha época, ela mandava cheio de homem. Andava mesmo, viu? Não vejo mais ninguém. Não vejo Miguel. Eu acho que tá, ó, dando uma estragada, hein? Tô achando. Guilherme, que lá não faz nada, cheio de mulher, galinha ainda. Vou dizer, não muda nada, né? Velho continua igual. Fala que velho continua idoso, mas Guilherme não continua, não. Saber, cala Deus me livre. Giovana, não vejo mais. Lavínia, sumiram as duas. Acho que foram viajar, se eu não me engano. Eu vi uma coisinha assim no Instagram também, viu? Sabe, Instagram, qual que é o nome de hoje em dia? Esqueci. Nem sei como é que tá hoje em dia os nomes. Mudaram tudo. Mudaram TikTok? Ou acabou de fazer dancinha. Nossa, até hoje eu tô lembrando. Bate uma saudade. Ah, Pois mas é. voltando do... O que é? Da entrevista, né? Onde que foi? Foi. Ah, é. Foi lá no memorial. O memorial. verdade. Nossa, o lugar bonito, hein? Nossa, demais a conta. Mas aí a gente entrevistou a dona Olga, né, sobre educação. Ah, sim. Educação. E aí, né, a gente tava falando lá, ela contou umas histórias tão lindas, irmã. Ai, o que era? Todos vocês tinham amizade com o Padre Carlos ou não? Olha, mas elas duas. Maria José também? Você era. Chegava? Amizade, Mas acho que todo mundo tinha. Porque eu fiquei muito pouco tempo aqui. Na época, eu lecionei aqui 3 anos. Então eu não tinha assim muito contato com ele, nem com a Dona Maria, sabe? Então eu não tenho muita história, não. E como que foi a amizade pra vocês? Amizade com o Padre Carlos? E a da Maria? A Maria conhecia há muitos anos, muito tempo, porque minha mãe era professora e cada vez que ela precisava faltar, às vezes, da escola, ela fala, corre lá na Maria, pede para Maria substituir. Maria era moça recém-formada, muito boa professora, e sabia agradar as crianças, cantava muito bem, tinha muitos dons, e perto de outras substitutas que às vezes iam e gritavam demais com a gente, que era aluna. Bom, então com a Maria a gente já tinha mais, não tinha convivência, mas conhecia. E com o padre depois o padre morou na mesma rua que a gente morava, então a gente conheceu logo a família do padre, que é a Dona Brandina e o seu Cláudio, os pais, e os 4 filhos do casal. E quando os meninos do padre lá, irmãos do Padre Carlos, eram estudantes, eles estudavam fora em Belo Horizonte, o padre já estava no seminário, e a gente, quando eles passavam pela nossa rua, nós éramos meninotas, a gente segurava os dois, era o João e o Paulo. E eles tinham parceiro, paravam para jogar de boqueiro. Não, vocês não vão embora. Eles queriam ir passear na tal avenida, né? Fazer o tour lá e andar, e ver as moças, estavam chegando de Belo Horizonte, passaram o ano fora e nós chegamos. Não, os primeiros vocês vão jogar conosco. Jogavam, os dois jogavam conosco, depois iam para passear, para ver as moças. Então a gente cresceu assim num ambiente mais próximo, né? Familiar, né? Familiar. Então foi assim. E quais vocês acham que são as principais diferenças entre a escola de antigamente, né, porque vocês estudavam, e a escola de hoje em dia? Bom, a escola antigamente era muito mais, vamos dizer, docente, né? Quer dizer, a professora falava e a gente escutava,
né? E, mesmo a gente, depois que começou o trabalho, muita coisa era tudo falado, não tinha esses recursos que tem hoje, né? E a criançada tinha que prestar atenção, a participação era pequena, não tinha essa preocupação de fazer o aluno dar a voz, ter uma voz também, dar uma opinião. E às vezes o aluno falava qualquer coisa, a professora ficava brava, está atrapalhando a aula, né? É diferente. Hoje o aluno é muito mais considerado, vamos dizer assim, do que a gente considerou também os alunos de antigamente. Né? Khamenei, o líder do Iraque, foi... Falha. Você tá rindo aí, ó, Modestina. Parou aqui. E tem algum desafio, alguma dificuldade que vocês presenciaram durante a fundação da escola que marcou muito vocês? E como que vocês enfrentaram isso? Ela só olha pra mim porque Você teve eu algum coordenei desafio na fundação da escola que vocês do lembram? pré ao Um nono ano. desafio, uma dificuldade Então tinha quando formou a muito contato com escola? os professores. E eu era exigente nesse ponto. Fala por todos. E depois também, uma coisa que sempre havia reclamação era o problema das reuniões com os professores, que a gente fazia mensalmente. Então, mas para conciliar, tinha turma de manhã, à tarde, né? Vamos marcar ou no sábado ou no domingo. Era uma reclamação constante. Eu reconheço que era um dia sacrificado. Muitas eram donas de casa e era hora de fazer almoço e estava aqui estudando e preparando textos para reflexão e tudo mais. Então, foi tanta reclamação que um dia eu pedi ao inspetor que viesse aqui, falei, seu Sebastião, vamos ver se a gente concilia essa situação. Reunimos numa reunião, o seu Sebastião propôs, quem é que quer reunião aos sábados? Algumas levantaram a mão. Quem quer reunião? As mesmas levantaram a mão. Ele falou, eu não estou entendendo. As pessoas já levantaram a mão no sábado, agora estão levantando a mão no domingo também. Quer dizer, tanto faz. Duas reuniões, né? Mas aí tinha que ver também o interesse da escola, né? Mas no meu tempo tinha reunião sábado. Sempre reclamava, porque era dia de feira, era dia não era dia ou era domingo então mais ainda. Estou falando das reuniões de pais e professores, principalmente professores, reclamação. Se eu pedi para o seu Sebastião ir aí, lembra? O seu Sebastião ficou estonteado. E quem voltou no sábado, voltou no domingo. E quais eram os principais valores que o Padre Carlos e a Dona Maria queriam transmitir a todos os alunos? Bom, formar pessoas, né? Não é formar só, ensinar o ABC, ensinar depois mais adiante álgebra e mais não sei o quê, e mais moral e cívica que tinha também. E uma época difícil, porque era a época de comemoração da bendita Revolução dos Militares, mas tinha que seguir, né? Tinha um programa de Minas era muito bom mesmo. E havia propostas assim, pedagógicas muito boas. Algumas professoras seguiram muito bem. Eu encontro com uma até hoje que me diz, Dona Olga, aprendi a trabalhar com a senhora, porque
a gente procurava orientar, né? E a gente sai do magistério muito despreparada, na verdade, né? Porque o que você lecionou para ganhar um diploma? Muito pouco, né? Foi só um estágiozinho. Então, tinha que ter uma orientação. O Padre Carlos sempre teve preocupação, assim, de ter uma boa bibliografia. A gente consultava, havia planos de aula muito bons também. Aproveitava tudo que era possível para a época, para poder interessar, né? E graças a Deus, a gente encontra os alunos na rua, vem agradecer. Ai, dona Olga, devo isso lá na escola Dom Bosco. Muitos, até pais de alunos que a gente nem reconhece, porque a gente era mocinha na época, né? Os meninos, então, eram meninos. Cresce, modifica, mas sempre que tem oportunidade, agradece o trabalho da escola. Você me desculpa se eu não usar as mesmas palavras que a senhora acabou de usar, mas você falou que não era só o diploma que você achava que precisava de mais coisas. Aí você sente que as escolas de hoje em dia têm isso ou ainda falta? Olha, hoje em dia eu fico admirada de encontrar essas meninas dedicadas aí de magistério, porque na realidade a escola normal está muito fraca, muito, né? E elas, o esforço que elas têm que fazer, não só para orientar as crianças, para praticar e dar continuidade ao programa de ensino que existe e que é cobrado pela Secretaria da Educação, como também para fazer com que a criança se interesse e elas possam usar. Agora está controlado o celular, né? Mas a criançada com o celular na mão, quer dizer, está com o mundo na mão, o mundo atual, que a professora às vezes... Falei, hoje se a gente fosse licionar, Modestina licionou também, Ieda licionou, a gente não saberia utilizar com a facilidade com que as professoras já dominam a técnica moderna que a gente, na idade da gente, custa até para a gente fazer um celularzinho, uma ligação. Imagina ficar consultando Google, mas não sei o que, na hora da aula. Sim. Naquela época, antigamente, a escola, ela tinha atividades diferentes, como, tipo, esportes, apresentações ou algumas festas? Olha, era menos essa parte, por exemplo, que vamos supor que o show de calouros, que essa menina dirige tão bem, não tinha isso. A gente ficava presa na sala de aula. Havia educação física, era necessária. E havia, por exemplo, aulas de religião também, que às vezes era até fora da sala de aula, fazer visita na gruta, e preparava para a primeira comunhão. Nós tivemos muito mesmo, era projeção de slides. Slides são filmezinhos, né? Mudos, geralmente a gente tinha que explicar o conteúdo das imagens, e a gente conseguiu também entrar em contato com o Cinema Educativo Nacional. Então havia uma pessoa lá no Rio de Janeiro que retirava para a gente os filmes que a gente pedia. Eles davam um catálogo e ela despachava, depois a gente devolvia. Eram filmes muito bons do Cinema Educativo Nacional. Também, mas esse era um cinema mesmo, era filme falado, e com enredo e tudo mais. Agora, nós tínhamos os slides que o padre comprava sempre, que apareciam os mais modernos e tudo. Ele sempre teve essa preocupação de ter material muito bom na escola.
E o que a senhora acredita que diferenciava a escola das outras escolas na época? Bom, primeiro o fato de eles ficavam o dia todo, né? Alternava a parte de estudo com a parte de artes, chamava artes industriais. Então, um período era de estudo, outro período era de artes. E isso prendia os meninos num ambiente sadio, num ambiente em que todo mundo se empenhava em procurar levantar aquela classe, porque eram crianças aqui no bairro muito pobres, crianças que precisavam de tudo, coitadinhos, pezinho descalço, roupinha muito surrada, muito velha, às vezes alimentação. Então a gente tinha que olhar um contexto mais amplo, não só da escola, né? Então eu acho que isso também, e depois a reunião com os pais, constante, todo mês a gente fazia, não só a reunião com professores, mas fazer reunião com os pais. E os pais vinham para receber o boletim com a nota, e tinham contato com os professores dos alunos, para saber qual é a dificuldade que o filho estava enfrentando. Então, com isso tudo, a escola foi se formando quase que uma família. Era muito bom, muito bom. Então, acho que isso diferenciou muito a escola, né? Foi a primeira a fazer reunião de pais aqui em Poços. Nenhuma outra escola começou a reunião. Hoje até a dona Ieda trouxe, que ela encontrou lá nos guardados dela, um esquema de reunião que ela preparou para os primeiros caras sujas. Ela ainda não tinha assim a educação de primeira a quarta. Só, por enquanto eram só os meninos trabalhando. Mas aos poucos o padre viu que precisava complementar, né? Mas ela foi uma das antecessoras também. Então, e ela por acaso achou hoje o esquema de uma reunião que ela preparou para falar para os pais. Isso daí é a letrinha dela, mostrando. Deve ser datado mais ou menos de 1949, mais ou menos. Novinho. Eu joguei umas cartas fora, umas Tatiana, tudo manuscrito, 2, 3 páginas, tudo com aquela letrinha. Naquele tempo, né? Curiosidade. Nos velhos tempos, né, Ilda? Ninguém escrevia, né? Hoje em dia é tudo pelo celular, né? A tecnologia Hoje em dia Tudo gravado. E a gente entra na onda, porque hoje a gente não escreve quase, tudo faz falta. Converso muito com elas pelo WhatsApp, viu? A escrita é muito importante pro cérebro. Temos o nosso grupo, as meninas do memorial. As meninas do memorial. As meninas do memorial. Hein? O grupo Meninas do Memorial. Voltando um pouquinho no assunto, hoje em dia, o que a senhora acredita que diferencia a escola profissional Dom Bosco de outras escolas? Bom, primeiro o ambiente. Não tem nenhuma escola em Poços de Caldas que tenha um ambiente tranquilo, embora aquele fato doloroso que houve, mas que tenha um ambiente tranquilo, que os alunos conversem, os alunos andam, os alunos sentam em grupo. Você não vê isso em escola nenhuma. E o respeito que eles ainda mantêm pelos docentes, né, pelos professores. Eu acredito que não haja nenhum problema grave, graças a Deus, com exceção, né, infelizmente. Porque tudo aqui concorre para que eles sintam à vontade, cresçam normalmente, sem pressão, sem opressão, né? A senhora tem alguma lembrança especial ou alguma história marcante que você viveu aqui na escola? Nossa,
Isso aí dá um livro inteiro. Dá um livro inteiro. Deixa eu ver o que eu posso contar aqui para vocês. Vou contar um fato que até hoje eu tenho lembrança, porque eu contei para vocês que os meninos eram muito pobrezinhos, né? No fim de um ano letivo, a gente tinha que prestar contas de quantos alunos foram promovidos, quantos ficaram retardados, quantos foram reprovados. E eu fazendo as escritas, as crianças estavam em férias já. Eu na minha sala fazendo uma escrita e estou vendo um garotinho chegar na porta de vidro, era no prédio de baixo, e ficar escondidinho ali me olhando com uma cara assim, não sei se eu entro, se eu não entro, uma carinha desconfiada, pequenininho. De repente, ele entrou a toda na sala com a moedinha de 20 centavos. Aqui para a senhora, presente que eu ganhei. Falei, olha, 20 centavos que o menininho me deu valeram pelo ano inteiro, né? Tanto trabalho, tanto esforço, as professoras, eram várias classes e tudo. O resultado pedagógico, que foi pequeno, sumiu diante da generosidade daquele garotinho. 20 centavos para ele devia representar pelo menos um doce. Tá? Era dinheiro ainda mais, não era tão desvalorizado como hoje. Me deu os 20 centavos, tenho guardado até hoje a moedinha que ele me deu. E soube há pouco tempo, né? Morreu João Batista. Ela me contou, ela conheceu também. Um dia que eu comentei o fato, ela disse que morreu há pouco tempo. Casou-se depois, eu vi com a esposa, cheguei a ver com 2 filhinhos, mas morreu muito moço, né, Moisés? Mas então esse foi um fato, quer dizer, valeu. O prêmio que eu ganhei foi muito mais valioso do que essas contas tudo aqui que não estão batendo como deviam bater e tudo, né? Pelo jeito que a senhora fala, parece que você sente falta, né, disso tudo. Então, se você pudesse ver a escola hoje, tá lá, o que você acha que você sentiria? Hoje, Hoje. se eu tivesse em sala de aula, Isso. não sei. É bem complicado, porque a gente vai... Bom, pelo fato de estar aposentada, a gente vai se desatualizando. Há uma pessoa aqui em Poços que ela foi inspetora, foi coordenadora, ela falou uma coisa muito séria. Enquanto a gente está na escola, a gente tem uma porção de amigas, as professoras, de modo geral, ambiente bom, amigo. E graças a Deus algumas conservam ainda. Outras somem, você nunca mais vê quando você sai. Então, seria um ambiente já completamente novo, com técnicas novas, né? Como eu salientei aí. Eu acho que ficaria meio perdida, talvez, né? Até habituar ou fazer uma readaptação, né? Vocês jovens hoje têm muito mais recursos, estão muito mais avançados do que a gente na época, né? E não tinha tanta facilidade. Então hoje é televisão, é celular, é inteligência artificial, é tanta coisa que não dá para a gente acompanhar. Os velhos, pelo menos. Na sua opinião, para você, qual que foi e qual é o maior legado que o Padre Carlos e a Dona Maria deixaram aqui na escola e também para a comunidade em geral?
Bom, a própria escola é um legado considerável, não apenas fisicamente, porque é uma construção sólida, ampla, arejada, bem localizada e tudo, mas principalmente pela mensagem que deixa, né? A mensagem de trabalho, de seriedade, de compromisso com a clientela escolar, com os pais dos alunos, né? Tudo isso eu acho que marcou e a gente espera que continue. Graças a Deus, na mão da Maria José está ótimo, mas a gente tem que pensar na continuidade disso também, né? Mas eu acho que é o legado máximo, é a preocupação com a formação humana dos alunos. A senhora se lembra como que surgiu a ideia de ir à escola, de fundar a escola? Como é que surgiu? Bom, ele já trabalhava com um grupinho de meninos de rua, né? Que ele convidou, afinal, porque frequentavam a missa que ele celebrava, mas faziam muito barulho e tal. E ele organizou, então, um clubezinho com eles, com o compromisso de se comportarem na igreja, na missa que ele celebrava. Depois ele ia brincar com os meninos, jogava futebol. E aos poucos aquilo foi aumentando. Então teve que constituir não só vamos dizer, um trabalho de profissionalização, de sustento para a família deles futuramente, como também o ABC, né, que é necessário, o diploma que precisa apresentar muitas vezes, antigamente até quarta série, agora já quarta série já não chega, precisa ser segundo grau ou é faculdade. Então, tudo isso levou a considerar a necessidade de ter uma escola também tradicional, né? Ensinando as matérias comuns de português, matemática, geografia, etc. Então, aí foi à medida que eles vão gostando, eles mesmos vão aumentando, né? Vai multiplicando a clientela, né? Vamos experimentar a escola. Então, graças a Deus, hoje está muito bem na mão da Maria José, que continua a preocupação de formação da turma. Né? Sim. Quando a escola foi fundada, você acha que teve apoio no início da fundação dela ou não? Olha, o apoio, teve um apoio assim, formal, que foi a fundação, a criação da Fundação de Assistência ao Menor. Aí foram senhores da Sociedade de Poços, que não sei se o padre convidou especialmente, ou se eles ouviram falar, já havia o SOS, então já havia um grupo assim mais ou menos homogêneo. Eu sei que a primeira preocupação foi dar um caráter oficial da escola. Então, Fundação de Assistência Menor. Ela que até hoje dá o nome, né? A Escola Profissional Dom Lopes está ligada, está dependente da Fundação de Assistência Menor. E depois aí vem o crescimento. Tá faltando, começou com o primário, essa mocinha aqui foi aluna da segunda turma, né? Sim. A Maria José foi da primeira turma, Maria José Barbosa da primeira turma. E elas, primeira turma de meninas, que no início eram só meninos. Depois aí abriu, porque você viu que o bairro precisava de uma escola para meninas também. E assim foi crescendo, tá? Até hoje. Vocês aí. A senhora contou, né, a história do menino, da moedinha. Aí eu queria saber se na época se tinha
alguma dificuldade de relação entre aluno e professor? Aluno, professor? Não, quer dizer, houve caso que aluno deu um tapa, por exemplo, no rosto da professora. E a professora era a Margarida Buerato, que era grande, né? E o menino era pequeno, eu não sei, mas era um menino difícil. Não sei o que houve, que a Margarida deve ter falado com ele e ele passou mesmo. E ela ficou, acho que sem ação, não podia esperar, né? Que o menino passasse assim. Teve outros casos, por exemplo, de menino indisciplinado, que quando apertava um pouco na sala de aula, que estava dando trabalho, geralmente mandava para a minha sala de supervisão. Aí o menino começou a dar muito trabalho, eu falei, manda aqui para a minha sala, falei com a professora. Ele não quis ir. Aí eu mandei chamar outra vez, ele não saiu do lugar. E estava perturbando mesmo o trabalho da professora. Quando foi na hora fazer fila para entrar na classe e tal, o padre chamou o menino. O menino também não obedeceu, nem o padre. Nem pela estatura, o padre era alto e tudo, pela autoridade, pela impressão que não usava batina, quer dizer, sempre impressiona a criança, né? Não foi. Aí o padre mandou embora. Quer dizer que foi um caso raro de expulsão. Acho que eu me lembro, acho que foi o único caso de expulsão mesmo, de menino que não se adaptou, vamos dizer. Acho que foi um caso mais marcante. Já havia uns difíceis, tivemos um aluno vindo de fazenda, o pai veio aqui para matricular, mas ele já era mocinho, ele fugia da escola, aí o padre trouxe um soldado e pediu para avisar o soldado cada vez que o menino faltasse da escola. O soldado ia atrás do rapazinho. Mas um ou outro caso, talvez a gente nem lembre mais, né? Porque foram muito raros, graças a Deus. Foram poucos casos que deram assim trabalho. Hoje em dia, você sente que falta respeito entre alunos e professores? Eu acredito que não, porque as professoras estão sempre satisfeitas, alegres. A gente vem aqui, o ambiente é tranquilo, mesmo quando a gente passa, às vezes, por dentro lá do prédio de aulas, está tudo tranquilo, não tem alarde, não tem barulho, não tem... Às vezes, quando eu entro, então, eu tive uma professora, hoje ela também, coitada, está numa casa de idosos. E eu gostava de entrar na sala dela e fazer trenzinho com as crianças. Era primeiro primário, Ibiraci. Ibiraci falava, você entra aqui para pôr desordem. Mas eles adoravam, né? Porque saía do lugar e vamos brincar de trenzinho. Depois deixava a Bira lá para pôr ordem. É uma frase que você deixaria para os jovens hoje em dia, quem estuda aqui no Dom Bosco. Aproveitem o tempo, aproveitem as aulas. O melhor tempo da vida da gente é essa, viu? O melhor tempo é cada uma. Ó, minha mãe estudou num colégio interno, nos tempos, imagina, quantos anos, minha mãe já é falecida, estudou, ela dizia ainda, depois de senhora, avó, né, idosa, ter vivido
lutas também, mas muita alegria com a família, 6 filhos e tudo. Ela dizia, o melhor tempo da minha vida foi o tempo de colégio interno. E é verdade. Eu não fui interna não, mas o melhor tempo da vida da gente. Você aproveita porque é agora. Eu acho que você deve aproveitar bem essa oportunidade que a escola dá para vocês, a sociedade dá para vocês, mas assim, com um projeto de bem viver, né, dentro daquilo que tudo faz bem. Então, eu acho assim, que vocês têm que aproveitar a idade de vocês para fazer um alicerce para o futuro. Muito bom. É isso mesmo. É isso mesmo. E a senhora, dona Modestiana? Eu acho o seguinte, vocês são vocês é o futuro, né? Então, vocês aproveitem tudo de oportunidade que tiver, dentro dos limites que depois vocês não tenham que parar, opa, não devia ter feito isso. Então, mantenham-se dentro dos padrões de... Viu? É assim a vida. Maria José. Meu, né? Conselho que eu tenho a dar, assim, e também a experiência que eu tive aqui, né, que estudei até o fundamental, é que a gente tem que realmente usufruir de tudo que a escola oferece. Porque aqui nós temos pessoas capazes, pessoas que estão sempre nos acompanhando com a maior gentileza, maior, né, amor pela gente, né? Porque quando a gente deixa a escola também, é uma saudade tão grande. Eu me lembro bem da minha saída daqui, sabe? E os alunos se referem sempre também com muita saudade. Então essas amizades que a gente, né, fez aqui na escola, que quando a gente se encontra, né, depois de muitos anos ainda, é uma delícia, né? Tudo é muito bom mesmo. Então, e sucesso para vocês, né? Que poderão ser as futuras, né? Professoras, diretoras, né? E seguir em frente mesmo, sabe? Com alegria e com tudo que puder ser de bom. E a senhora, dona Olga, tem mais alguma coisa para falar? Eu acho que elas já disseram muito bem tudo que a gente pensa.